Continuar a leitura do Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos. A gente está no capítulo 12, Ciclo das Formas Viciosas. Esse é o último áudio que conclui o capítulo, né? Corresponde à quarta parte. Eu parei na nota de rodapé do Mário explicando sobre teoria, na segunda-feira. E aí, no parágrafo seguinte, no corpo do texto, ele continua. Toda vez que o homem constrói um sistema, ele o separa do que a ele se opõe. Sistema antinômico que vocês estão cansados de saber. Todo sistema é uma construção fechada e, consequentemente, excludente de tudo que lhe não cabe logicamente. Na lógica, são funções de interpretação, tá? Os sistemas abstratos que a gente constitui, certo? Revela-nos a história humana, em todos os seus ciclos, a construção não só de teorias, como de doutrinas, que surgem como surge a vida, balbuciantes, imprecisas, até adquirirem uma forte solidez, e abrirem abismos entre partidários e não partidários, e finalmente realizarem o seu ciclo, até tombarem fragorosamente depois de um longo crepúsculo. O exame dos ciclos das altas culturas, como foram a egípcia, a hindu, a árabe, a greco-romana, a fáustica ocidental, revela-nos que há um período que se caracteriza de absolutista. É o momento em que se encarna num homem fundado numa casta social todo o poder, todo o quantum despótico social. A constatação do Kratos, né? Esse período, que é o clímax de uma cultura, marca o seu zênite também, e é o ponto onde começa a sua irremediável decadência. Por que ele diz que é o clímax de uma cultura? Quer dizer que é o ponto alto de uma cultura? Não. É o ponto onde o mundo celestial, que é presente em tudo quanto é cultura, que você pode julgar, e o mundo das coisas terrenas se funda quase que com uma compreensão hegeliana do universo. Vira um treco só. Pode, por exemplo, quem gosta de história, ler o Dois Corpos do Rei, do Ernest Kantorov. Você vai entender o que o Mário está falando. Mas, ao mesmo tempo, os regimes totalitários, uma hora ou outra, eles caem. Eles não conseguem se manter. E o Mário continua. E também as doutrinas, que surgem balbuciantes, ingênuas, juvenis, alcançam a maturidade, conhecem aquele patamar, que é o seu ponto mais alto, o seu zênite, o seu momento de absolutismo avassalador, que também é o instante que começa a declínio, a irremediável decadência, ou seja, o momento que uma teoria ganha uma grande fama, e depois disso vem seus críticos. Consideramos como um fator de degenerescência de toda a construção do ser humano aquele momento em que ela começa a subir os degraus do absolutismo, que podem ser expostos da seguinte maneira: 1. Uma doutrina considerada como certa e eficaz. 2. Como a mais certa e eficaz. E 3. Como a única certa e eficaz. Ao alcançar esse terceiro ponto, toda e qualquer objeção é considerada herética. Não é mais possível, nesse momento, transigir com os adversários, porque a própria defesa da doutrina exige uma vigilância constante contra todos os seus opositores, até contra partidários vacilantes, transigentes ou tíbios, e toda vacilação é uma ofensa aos princípios absolutamente verdadeiros, sobre os quais não se pode permitir o menor vislumbre da dúvida ou a menor suspeita. Isso aqui é muito kaniano, tá? Aquele processo de transição entre uma ciência natural comum, uma mudança, às vezes até religiosa, de um paradigma científico para uma ciência extraordinária, transforma a ciência num mito, sobre o qual toda e qualquer crítica é uma teoria da conspiração, um negacionismo, uma maluquice, uma heresia, e, enfim, termos adjetivos pejorativos. Tá entendendo? Ela ganha uma atribuição metafísica. Então, às vezes tem aquela impressão que a ciência é composta por homens imparciais. Não, não é. De maneira alguma. Vejam o canal do Aldrico. Eu acho que, categoricamente, o canal dele é um exemplo bem claro, concreto do que o Mário está dizendo aqui no livro. Isso na década de 50, hein? Ó, estamos em 2022 já. E se essa doutrina, o sistema, dispuser do poder físico, do kratos social, do grego kraton, força, solidez, ela o exercerá inevitavelmente, empregando a força para combater opositores e partidários vacilantes. Atinge nesse momento o seu clímax. E é nesse mesmo instante
que se forma uma centralização de poder em uma oligarquia, que o constitui, passando esta a ser usufrutuária e beneficiária das vantagens que oferece o domínio, estabelecendo seus componentes entre si uma luta interna, de início surda, na formação de grupos encarnados por chefes. Exibe ela uma unidade, sustentada mais pela coação, o que impede o acirramento da luta interna que fatalmente ultrapassará as fronteiras da oligarquia, extravasando-se no exterior e gestando as inevitáveis conspirações, que não escolherão meios, afinal, e que precipitarão o processo corruptivo total, apressado pelos fatores predisponentes. Parágrafo perfeito. Porque quando esse aspecto político, ou até mesmo científico, ele arroga para si atribuições metafísicas, ele perde sua essência original, de ser aberto a um exame dialético e crítico. Então, na medida que ele se fortalece como a última palavra da sabedoria, ele perde o significado de sabedoria por dar uma atribuição autoritária e religiosa. Então, na medida que ele se expande, a sua expansão é ao mesmo tempo sua queda. Ao mesmo tempo, sob aspecto diferente, é claro. E aí há uma nova mudança de paradigma. E é assim indefinidamente. Continuando, a decadência é inevitável, porque os homens procurarão ater-se ao poder e desta forma atualizarão os meios em vez dos fins. E todas as vezes que substituem os fins pelos meios, nada mais impedirá a decadência final. Eis uma forma viciosa que se repete na história. Repete mesmo. São sempre os que mantêm em suas mãos todo o poder, que procuraram dar a coesão imposta pela força, distinta da força dada pela coesão, peculiar aos novos movimentos em sua primeira fase juvenil, de ascensão. A destruição final é inevitável, porque a crise se agrava e, como decorrência dos excessos que serão obrigados a cometer, estimulam-se doutrinas opostas, excessivas por sua vez, cumprindo-se assim o ciclo das alternâncias tão visível em todos os fatos da história humana, ou seja, no primeiro instante se cria muitos textos para justificar que tal momento é importante, que tal governo. Depois que sobe ao poder, eles não justificam mais, eles só usam da força. Isso é excessivo, isso é intenso, é violento. Movimentos opostos são revolucionários e violentos também. Porque a gente imita a violência do próximo, como está muito bem demonstrado em qualquer livro que você pegar do René Girard. Já fiz vídeo sobre isso. Devendo-se a um bode expiatório. Entende? Então vai formando esse ciclo de alternância que o Mário está comentando. Toda vez, porém, que um sistema não alcança o poder político, não exerce ele aquela brutalidade que perpassa pelas páginas da história, como as que são ricas os nossos dias, mas tal não impede que outras brutalidades também se verifiquem. Se não é possível realizar um policiamento, à semelhança de que se realiza o Estado político, há politicamento ideológico, que também exerce um papel autoritário, violento, como se vê nas outras entre seitas de toda a espécie. Cara, é só ver aí a pandemia, velho. Precisa de outro exemplo. Basta que passemos os olhos pela história de todas as doutrinas filosóficas para vermos a presença da lei de alternância. Aos excessos do materialismo, os excessos do idealismo. Aos excessos do racionalismo, os excessos do irracionalismo. Aos excessos do dogmatismo, os excessos do ceticismo. De excesso em excesso decorre a história humana, intercalada por alguns momentos lúcidos, em que alguns, sem se deixarem avassalar pelas paixões dos extremismos, constroem as visões que resistem aos extremos e realizam os verdadeiros sistemas que não perduram em seu domínio, porque o ser humano, por um quase determinismo bárbaro de sua constituição, que é sempre contraditória, insatisfaz até quando alcança uma satisfação. Mas o conteúdo construtivo de tais sistemas perdura, embora entre grupos menores, como o aristotelismo, por exemplo. Há momentos onde esses extremos são resolvidos por uma síntese concreta, que é o que o Mário fez durante toda a sua obra filosófica. E continuará esses ciclos de formas viciosas até o dia, o que é uma possibilidade, em que se ilumine o espírito humano e alcance o que parece impossível, a plenitude de uma visão perene, que concilie os extremos,
transcendendo-os. Não vai me confundir isso aqui com perennialismo, pelo amor de Santo Padre Pio de Pietrelcina da Itália. Ai, mas tem perene no T. Tá bom, mas se tivesse buceta, você não ia estar lendo uma revista da Playboy, tá? Assim, a crise não se separa de nós, e as diácrises sobrevêm à síncrise. E só podemos ultrapassá-las quando alcançarmos aquela posição transcendental, que realiza um quase milagre de unir os cumes, apesar dos vales que tanto os distanciam. Mas, para tal, é mister águias, porque são elas que voam de cume em cume, que, para elas, é o caminho mais curto. Todo existir é formado de singularidade, porque são os indivíduos que existem, e os seres corpóreos que transitam no tempo são singulares, e cada instante de sua existência é sucedido por outro instante. A característica filosófica do tempo é a irreversibilidade. Não podemos fazer o tempo retornar sobre si mesmo, isso aqui é verdade, a seta da entropia vai para um lado só. Se ao medir... mas essa entropia é hipótese, que o Luigi Fantapé não consigo demonstrar. Se ao medirmos um objeto, podemos partir de um ponto para outro. Podemos repetir a mesma medida partindo do segundo para o primeiro. Assim é possível a reversibilidade no espaço, não porém quanto ao tempo. A um instante decorrido sobrevêm outros, e jamais o passado conhece o novo presente. Todos os seres corpóreos, como se dão no tempo e no espaço, são, enquanto tempo, irreversíveis. Essa característica é a que se chama propriamente de histórica. Nesse sentido, o histórico poderia ser considerado como uma característica da temporalidade dos seres corpóreos. Uma ótima definição de história, inclusive. Temporalidade dos seres corpóreos. É mais abrangente do que Ciência do Homem no Transcurso do Tempo, do Mark Bloch, que é muito boa, aliás, eu uso quase todo dia. Eu não entendi a relação de tempo e de espaço. No espaço, você consegue tirar um objeto daquele lugar X e colocar ele de volta. Até como se a coisa estivesse lá de novo. Mas o primeiro colocar aquele objeto ali e o segundo colocar já são diferentes. Porque temporalmente, segundo e primeiro, momento, sucessão, nunca se repetem. É isso que ele quis dizer. Continuando. O nosso cosmo é assim corpóreo, mas nele há repetições. Por acaso as folhas daquela árvore não repetem as folhas de árvore da mesma espécie? Há uma repetição no quanto ao tempo, mas apenas quanto à forma ou à figura. Por isso, se nos colocarmos ante a história, apenas no campo da temporalidade, os fatos humanos são irrepetíveis. Mas se considerarmos sob o âmbito das formas, teremos de reconhecer que há uma repetição. Se a história encerra apenas no que chamamos de historial, que é a descrição cronológica dos fatos, é ela apenas uma disciplina subsidiária da ética, como a melhor deveria ser a sociologia. Colocada assim, a história não é ciência, porque não há ciência da singularidade. A ciência é sempre do geral e o geral é a forma. E para a história torna-se ciência, é necessário que ela estabeleça, além do objeto material, que seriam os fatos humanos importantes, também um objeto formal, o que historicamente é repetível. A forma, em suma. É por isso que eu não acho a microhistória italiana uma ciência. Eu não gosto muito deles. No modo de conceber o que escreve em história, não é histórico qualquer fato social. No determinado dia do ano nascem inúmeras crianças. É apenas um fato social. Mas sucede que nesse dia nasceu alguém que se tornou Napoleão Bonaparte. E desde esse momento, essa data passou a ser histórica. Mas nem todos os lances da vida de Napoleão são históricos, porque muitos eles o viveu como vive o homem comum. Mas muitos deles foram históricos, quando ultrapassam o âmbito da sua vida pessoal, ou meramente familiar, pois influírem sobre o maior número. Temos aqui uma das características do fato histórico. Há nele sempre um ultrapassar do âmbito que se dá, ao influir em âmbitos maiores. Que é o método da análise, inclusive. Muitas vezes, certos fatos aparentemente sem importância atuam, ultrapassando o âmbito comum, influindo sobre coletividades maiores, o que nem sempre é facilmente reconhecível. A verdadeira equidade do historiador está em captar no conjunto dos fatos aqueles que, direta ou indiretamente, influíram sobre os acontecimentos, embora pareçam, ao primeiro olhar, desprovidos de maior significação. Neste livro, não poderemos alongar nos exemplos de que a história está cheia, descritos nas obras dos grandes historiadores. Mas há momentos decisivos na vida dos povos que muitas vezes têm a sua origem em um fato aparentemente simples,
de consequências históricas imensas, como, por exemplo, o cálculo renal que destruiu a vida de Cromwell e deu outro rumo à história europeia, ou o famoso banho de Alexandre que lhe provocou a pneumonia, que o levou à morte. O que nos interessa agora é examinar o desenvolvimento do que expusemos, o ciclo das formas viciosas. O homem colocado historicamente é o produto de uma coordenação de fatores emergentes e predisponentes que o determinam. A sua atuação histórica dependerá, portanto, não só das condições bionômicas e psíquicas que constituem propriamente a emergência, como das condições ecológicas e histórico-sociais que constituem a predisponência, que o precedem, que o acompanham e o sucedem. O estudo da cooperação desses fatores e de como eles atuam no decorrer da história não caberia propriamente fazê-lo aqui, pois é matéria de outros trabalhos. Interessa-nos, porém, verificar que o papel que estes fatores têm na formação da crise histórica. Aí ele põe uma nota. Em temas examinados em filosofia e história da cultura, que faz parte dessa enciclopédia. É onde ele trabalha melhor isso aí. Tá? Próximo capítulo, capítulo 13, as frases críticas da história. Isso aí eu vou começar semana que vem. Deixa eu ver o tamanho dessa porra aqui. Tá, talvez exista a possibilidade de eu ler num dia. Ou em 2. Acho que em 2. Melhor em 2. É isso. Então, muito obrigado. E até sexta com o vídeo sobre história, que eu espero do fundo do meu coração que saia.